eu sou a professora Nandeara, faço parte do grupo de professores da Rede Municipal de Palmas. Hoje estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Estamos aqui juntos para mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Mas o nosso recadinho antes de iniciarmos, sempre com antecedência, arrumar o seu espaço de estudo e o material para fazer as anotações. Não esqueça, certinho? Na aula passada, a nossa segunda aula, nós estávamos estudando sobre poema visual ou poema concreto. Vamos relembrar um pouquinho quais são aquelas principais características do poema visual. Nós temos uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, nós temos movimento, espaço, desenho, e o desenho é o que chama mais atenção no poema visual. Hoje, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre poema visual, só que agora nos cyberpoemas. Vocês sabem o que é cyberpoemas? Já ouviram falar? Alguém conhece? Alguém já viu um cyberpoema? Acredito que sim. Vamos descobrir um pouquinho, estudar um pouquinho e conhecer um pouquinho mais sobre os cyberpoemas? Primeiro, vamos pensar na palavra cyber. Quando você pensa na palavra cyber, o que é cyber? Você lembra de quê? Eu tenho certeza que você lembra de computador, de rede de comunicação, de espaço de comunicação através da rede? Será que é isso? Isso mesmo. O cyberpoema é um poema, só que agora um pouquinho diferente. Ele é um poema que tem o auxílio da tecnologia. Por isso que ele é chamado de cyberpoema. Poema auxiliado à tecnologia, à internet. Então vamos ver a característica básica dos cyberpoemas. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre os cyberpoemas? Trata-se de uma poesia viva em movimento. É uma inovadora manifestação artística do nosso tempo. Novas formas de representação gráfica por meio da linguagem do cyberespaço, que é o uso da tecnologia, uma nova expressão poética que surge com o digital. Então nós hoje temos um cyberpoema, são as poesias que são utilizadas a tecnologia, a internet, o movimento que a internet nos traz. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre as características específicas de um cyberpoema. Primeiro, utiliza recursos tecnológicos. É o que se difere do poema visual ou poema concreto de um cyberpoema. Ele tem a necessidade de utilizar os recursos tecnológicos, a internet, o computador. Pode ou não apresentar versos e rimas. Pode ser apenas um pequeno texto, pode ser uma frase, uma palavra ou apenas imagem. Apresenta movimento, desenho e sons. Sons produzidos por pessoas, por animais, por água, uma queda d'água, o movimento de uma letra. Então, faz parte dos cyberpoemas. A interação com o leitor. Esse é um dos principais características. O autor e o leitor, eles podem fazer troca nesse cyberpoema. Eles podem usar fazer movimento no cyber do outro. Então, essa também é uma característica específica do cyberpoema que não tem no poema visual e nem no poema comum. E podemos encontrar aonde? Onde? Na internet, nos blogs, nos sites. Nós vamos agora assistir um vídeo para que possamos entender melhor sobre os cyberpoemas. Vamos lá? Oi, tudo bem com você? Nessa videoaula, nós vamos falar sobre os cyberpoemas. Você sabe o que são os cyberpoemas? Algumas características diferenciam os cyberpoemas dos poemas comuns, como, por exemplo, os recursos tecnológicos. De anos para cá, a tecnologia veio mudando bastante, e é por causa dela que nós temos hoje os cyberpoemas,
Da mesma maneira que encontramos poemas comuns em livros de papel, publicados, impressos, os cyberpoemas são encontrados na internet, em blogs, em sites. Uma outra característica desse tipo de poesia é a interação do leitor. O cyberpoema é um formato que permite a interação entre o leitor e o poema. Aquele que escreve um cyberpoema pensa também nas interações que o leitor pode fazer, ou seja, mudando o poema ou brincando com ele, por exemplo, como se fosse um jogo. Bom, uma outra característica dos cyberpoemas é que eles geralmente, mas não sempre, possuem versos, rimas e imagens. Como os cyberpoemas são escritos e publicados na internet, pensando na interação com o leitor, é muito comum que a gente encontre imagens, fotos, vídeos, às vezes até áudio em um cyberpoema. São esses recursos tecnológicos que a gente consegue encontrar nesse tipo de poesia. Bom, para esse vídeo, eu trouxe alguns exemplos de cyberpoesia que a gente pode encontrar no site cyberpoesia.com. Vamos prestar atenção nesses exemplos e vamos tentar compreender as características de um cyberpoema, para que a gente consiga diferenciar ele de outros tipos de poesia quando a gente vê. Bom, esse é o site. Como a gente pode ver, temos aqui vários cyberpoemas que podemos escolher para poder ler e interagir. Eu vou escolher o número 8, o de nome Gato Letrado. Vamos prestar atenção nesse cyberpoema, e daí vamos depois prestar atenção em suas características, tudo bem? Vamos lá! Viu? Isso é um cyberpoema. Um poema criado não só com letras, mas também com imagens, com desenhos, com cores, com formas. O interessante do cyberpoema é que, como ele usa recursos tecnológicos, a gente pode criar várias maneiras diferentes de expressar nossa poesia. Vamos voltar então e tentar encontrar um outro exemplo para que a gente consiga entender com mais clareza como que funciona um cyberpoema, tudo bem? Bom, eu vou escolher o poema de número 10. Ele se chama Cheio Vazio. Vamos assistir e depois vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá! E aí, o que você achou desse cyberpoema? Gostou das imagens e da maneira como ele aparece para a gente? Como eu disse lá no começo, nem todo cyberpoema, nem todo poema, na verdade, precisa ter rimas, por exemplo. E esse, Cheio Vazio, sendo um cyberpoema, é um bom exemplo de um cyberpoema sem rimas, sem versos, apenas com imagens que se sobrepõem e algumas palavras que aparecem dando significado. O cyberpoema é um tipo de inovação artística. Através da internet e recursos tecnológicos, a gente consegue expressar a nossa poesia, a gente consegue expressar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente quer dizer de maneira artística, com vários recursos diferentes. Não só versos, rimas, estrofes, mas também imagens, sons, fotos, vídeos, enfim. Bom, nesse vídeo nós falamos sobre o cyberpoema, sobre a cyberpoesia. Hoje, a gente compreendeu algumas características de um cyberpoema para que a gente consiga identificá-lo daqui por diante, sem confundir com outros tipos de poesia. Uma das características que a gente viu hoje é que um cyberpoema pode conter versos e rimas. Porém, nem sempre. Uma outra característica é que, por se valer de recursos tecnológicos, um cyberpoema geralmente possui imagens, formas e vídeos. Vimos também que a internet e os recursos tecnológicos que a gente acabou de falar são o que sustentam uma cyberpoesia. Ela é criada e é na internet que as pessoas compartilham umas com as outras o que escrevem. Uma outra coisa muito importante que a gente viu hoje nessa aula e que a gente tem sempre que ter em mente quando falamos de cyberpoesia
é a questão da interação do leitor. Ou seja, um cyberpoema é escrito, geralmente, não apenas para ser lido e analisado, mas também para que haja uma interação. Aquele que escreve um cyberpoema pensa não só no que está escrevendo, mas também na pessoa que vai lê-lo. Alguém que lê um cyberpoema não apenas analisa o que foi escrito, mas também consegue interagir, brincar com o poema que escreveram. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima aula. Espero que você tenha compreendido o conteúdo de hoje. Até lá e bons estudos! Agora, nós vamos assistir o segundo vídeo, que foi um vídeo produzido por alunos de quinto ano, e nós vamos também observar e perceber a movimentação do cyberpoema, de que como que a gente utiliza ele, de que maneira que a gente pode observar e as principais características, que são aquelas que a gente já viu: movimento, som, linguagem verbal, linguagem não verbal e a interação da tecnologia, tá? Vamos lá? Prestem bastante atenção nos vídeos.
Gostaram do vídeo? Que bom! Muito interessante mesmo. Vocês conseguiram perceber toda essa movimentação que a gente relatou aqui? A poesia é um movimento adequado para o mundo digital. O cyberpoema, ele necessita desse aparato que a gente tem hoje, que são as tecnologias, o som, o movimento, os desenhos, as imagens, tudo vai auxiliar para que nós consigamos realizar um cyberpoema. Até a próxima aula, espero que tenham gostado. A nossa aula de hoje foi sobre cyberpoemas. É mais curtinha, mas vocês vão achar bem interessante quando começarem a pesquisar outros cyberpoemas. Não esqueçam do nosso recadinho. Antes da próxima aula, organize o material de estudo, organize o seu cantinho de estudo. Eu espero que tenham gostado da nossa aula e não esqueça, todas as nossas atividades e as nossas aulas estão disponíveis na ferramenta Palmas Homeschool. Um grande abraço e até a próxima aula!